Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Assim Faria Miguel, meus amigos. E eu peço imensa desculpa, mas na semana passada era-me completamente impossível gravar um episódio para este podcast. E porquê? Porque eu não sequer tinha capacidade de falar. Eu nem sequer conseguia falar direito. Eu não conseguia certamente ficar 40 minutos a falar convosco, que é geralmente a duração deste podcast. E agora estou a trocar o micro de mão, não sei porquê. Eu não conseguia mesmo falar. Era mesmo difícil. A minha voz estava completamente incapacitada e depois, quando melhorei, até consegui gravar alguns vídeos de curta duração para o Instagram, coisa de 1, 2, 3 minutos no máximo, mas ainda assim não tinha a voz capaz, sustentável, para garantir um podcast de qualidade. Eu provavelmente ia ficar sem voz nos primeiros 5 minutos e depois ia postar uma coisa de 5 minutos para vocês ouvirem, completamente incoerente e com uma voz da pizza, ok? Então ainda estou um bocadinho doente. Não é doente, eu diria que estou um bocadinho afetado. Estou um bocadinho tubancoso, ainda estou com a voz um bocadinho anasalada, mas já consigo falar e então já consigo realmente gravar este podcast para vocês com uma voz relativamente anasalada. Eu sei que se calhar não é a melhor experiência de audição, mas é o que o que eu vos consigo oferecer neste momento. Faço-me acompanhar aqui da minha garrafita de água, que não é bem uma garrafita, é tipo um Stanley Cup da minha namorada, da Kuromi, que é uma das personagens do universo da Sanrio, da Hello Kitty. Está bem? Como é que eu sei destas coisas? Não me perguntem, porque eu também não sei. Eu acho que é da convivência com a minha namorada, que adora Hello Kitty, ok? E pronto, é isto. Então eu vou beber água periodicamente, vão ver aqui algumas pausas para beber água. Eu já bebo muita água, eu geralmente bebo cerca de 2 litros de água por dia, só que agora na gravação do podcast também vou de vez em quando beber água para realmente não ficar com a garganta seca, porque ainda estou um bocadinho lixado, ainda estou um bocadinho fodido, meus amigos. Mas pronto. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Eu espero que de facto a semana em que eu não estive a produzir aqui para o Spotify tenha sido uma semana boa, uma boa semana de trabalho. Espero que se tenham divertido. Eu acho que a câmara está demasiado para cima, se calhar preciso de me centrar um bocadito aqui. Deixem-me só coisar. Deixem-me só ver se realmente agora fica bem. E o telemóvel devia estar na minha mão porque eu vou ler perguntas do público. Assim está melhor, assim já estou mais centrado, porque eu estava com a cabeça muito em baixo, no plano, não é? Aqui no quadriculado que me aparecia na câmara, agora estou melhor. Então espero que a semana vos tenha corrido bem, meus amigos. Eu sei que eu ainda não tenho um genérico para este podcast, eu eventualmente quero ter. Eu sei que há muita gente que gosta da experiência de simplesmente clicar no episódio e já está a ouvir, mas eu acho que vale a pena ter um genéricozito de 30 segundos para a malta realmente ter uma experiência aqui mais profissional. Agora ainda não tenho genérico, ainda não tratei disso, ainda por cima tenho tido umas semanas atoladas de trabalho, quer no meu trabalho, quer com coisas relacionadas com o meu doutoramento, não é? Mais a produção de conteúdo, então ainda não consegui tratar da coisa do genérico. Eu ia fazer um rap, estava a pensar em fazer um rap, mas não vai acontecer. Vou fazer uma coisa diferente, provavelmente vou meter assim uma cena genérica tipo jazz pop ou city pop ou qualquer coisa assim. Então como vocês sabem, neste podcast tenho a participação da audiência, portanto, quem me faz perguntas através de uma caixa de perguntas do Instagram ou através do meu e-mail, o miguelfaria96@gmail.com, consegue ter algum tipo de participação aqui neste episódio. E então eu vou principiar este podcast por incluir aqui uma pergunta do público que me fizeram no Instagram, que é: qual a desculpa que o Ventrulha Unipessoal, portanto referente-se ao Chega, vai inventar para aprovar o pacote laboral? E esta pergunta é feita pelo Daniel. Ora bem, Daniel, o que é que eu acho, sinceramente? Eu acho que atualmente o Chega está a fazer ou a tentar arranjar toda uma série de artifícios para parecer que está de algum modo a resistir ao pacote laboral. Então, ao longo do tempo foi definindo linhas vermelhas. A primeira linha vermelha tinha a ver com a maternidade, depois passou a ser a questão do trabalho por turnos e agora a linha vermelha tem que ver com a idade da reforma, que obviamente não vai haver aqui uma redução da idade da reforma. O que está a acontecer muito concretamente é o seguinte: o Chega, por um lado, é financiado por uma burguesia, que era a burguesia que inclusivamente era patrocinada pelo Estado Novo. Estamos a falar de elementos da família Espírito Santo, estamos a falar de elementos do Champalimau, etc, etc. Estamos a falar efetivamente de uma burguesia reacionária que quer voltar a tempos que nós não nos queremos lembrar, não é? Por um lado tem esse financiamento, mas por outro é um partido que
hoje em dia a literatura considera populista. E o que é que eu quero dizer com populista? No fundo é um partido que alega que a sociedade está dividida em dois polos morais e antagónicos, portanto as elites corruptas e corruptoras e o povo puro e virtuoso. E o povo puro, é sempre virtuoso, ao passo que as elites são sempre corruptas. Ao contrário da leitura, por exemplo, da luta de classes, eu já expliquei isto noutro episódio, não é? O populismo alega realmente que existe uma divisão moral, uma divisão entre bons e maus na sociedade política, na comunidade. Então o Chega alega que é o partido único capaz de representar a vontade do povo. O que acontece é que a vontade do povo é muito clara em relação ao pacote laboral. O povo não quer o pacote laboral. A greve geral deu para perceber claramente que o povo não acha popular perdoem-me a redundância, obviamente, o povo não considera muito agradável esta mudança que se está a tentar fazer na legislação laboral. E o Chega, sendo um partido que se construiu enquanto suposto partido do povo, está agora diante de uma encruzilhada, que é, por um lado nós temos aqui quem nos financia, quem realmente vai ditar as nossas políticas a dizer-nos que quer esta reforma laboral, porque se, de modo geral, existe aqui interesses de classe da burguesia, esta burguesia em particular é uma burguesia reacionária, não é? Por um lado nós temos isso, por um lado nós temos este financiamento e por outro nós temos o facto de construirmos toda a nossa identidade, ainda que falsa, em torno da ideia de sermos antissistema, em torno da ideia de sermos contra as elites corruptas e sermos realmente a favor do povo. Então o Chega vai entrar aqui num território de contradição, num território de dissonância, que, atenção, não é necessariamente novo para o Chega, mas eu acho que é mais fraturante desta vez do que foi no passado. E eu realmente tenho dúvidas sobre a forma como eles vão navegar isto. Se eu acho que isto vai ser o suficiente para que o Chega perca uma grande parte do eleitorado, não. A verdade é que nós vemos que o trumpismo tem as suas contradições, mas ainda assim vai mantendo uma base fiel, ainda que sim, tenha havido pessoas que deixaram o trumpismo com base em algumas contradições, ainda que o Trump tenha ganho alguma impopularidade, sim. O bolsonarismo no Brasil, ainda com todas as suas contradições, também manteve uma base de apoio forte, e nós sabemos que o Flávio Bolsonaro, ainda assim, pode ter imensas oportunidades, imensas chances, imensas hipóteses de vencer. Ainda acho que vai ser o Lula a vencer, mas nós estamos a falar provavelmente de um índice de votação à volta dos 40% para o Flávio Bolsonaro. Não é pouca coisa, meus amigos. Estamos a falar de uma base eleitoral mesmo muito forte. Então eu acho que a base eleitoral do Chega se vai manter e vai conseguir superar esta dissonância em relação ao pacote laboral. Agora, a questão é que isto não é fácil de justificar. Isto não é nada fácil de justificar, e pode haver pessoas que estão em cima do muro em relação ao Chega, que, não gostando do pacote laboral, finalmente decidem: não, eu nunca mais voto nestes gajos. Porque o Chega não é apenas a sua base eleitoral convicta, o Chega também é aquelas pessoas que votaram porque queriam alguma coisa diferente, mas não estavam bem certas sobre o projeto do Chega. Ou seja, estavam aquilo que se chama estar em cima do muro, estavam ali no meio. Se calhar vou votar nestes gajos para lhes dar uma oportunidade, porque eles nunca chegaram ao poder, mas agora com o pacote laboral isso pode de facto afastar essas pessoas. Não vai afastar aquela base eleitoral convicta, porque a verdade é que, reparem, o trumpismo, mesmo tendo perdido popularidade em certos setores, ainda mantém uma base eleitoral muito forte, apesar de agora toda a gente essencialmente saber que o Trump é um pedófilo do caralho, não é? De que o Trump teve relações muito íntimas com o Jeffrey Epstein, que o Trump muito provavelmente esteve na puta da ilha. E isto, no entanto, não está a afastar a base eleitoral trumpista. Eu acho que o que está mais a afastar neste momento, ou está a deixar desiludida a base eleitoral, o facto de haver aqui ou uma percepção de que o Trump está a falhar numa promessa, que é uma promessa muito específica, que é a promessa de não intervir, uma promessa não intervencionista. Eu acho que isso está a desiludir mais a base do Trump do que propriamente a questão do Jeffrey Epstein. Começa a surgir entre a base do Trump e começa-se a ver mesmo entre alguns comunicadores que eram apoiantes ferrenhos do Trump e agora já começam a ser um bocadinho mais periclitantes, até o próprio Tucker Carlson, começa-se a ver que há aqui uma crítica a crescer em relação a Israel e à forma como Israel de algum modo tem
entrado em conflito com a política externa do Donald Trump, ou tem condicionado a política externa do Donald Trump. Mas mesmo assim eu não acho que isso seja o suficiente, porque ainda considero que eles odeiam mais os democratas do que estão desiludidos com o Trump. E num país em que existe um bipartidarismo muito acirrado, ainda os vejo essencialmente a votar no próximo que vier depois do Trump. Vamos ver, posso estar errado. Então, em relação ao Chega é a mesma coisa. Eu acho que o Chega está a tentar navegar isto, apresentando linhas vermelhas que estão sempre a cair, vai viabilizar o pacote laboral, infelizmente, e vai ter de lidar com essa dissonância. Mas o que o Chega vai fazer, essencialmente, é o que faz sempre. Reparem, por exemplo, no Instagram da Rita Matias. Enquanto o tema predominante neste momento é o pacote laboral, enquanto isto é muito importante, eu gostava mesmo que vocês tomassem atenção a isto. O PCP é um partido que nas redes sociais tem ficado melhor, tem melhorado bastante a sua comunicação, mas ainda assim nem todas as publicações têm a mesma relevância, ou nem todas as publicações atingem o mesmo nível de tração. Reparem que quando o PCP fala sobre o pacote laboral, ou quando o PCP reage a alguma declaração do governo sobre o pacote laboral, as publicações têm sempre dezenas, se não centenas de milhares de visualizações e atingem sempre 3, 4, 5, 6, 7 mil ou até mesmo 10 mil gostos. O que para o PCP é muito bom. Isto diz alguma coisa, porque o PCP não é propriamente o partido com mais sucesso nas redes sociais. Isto diz-nos, isto é um forte indicador de que o pacote laboral é um tema, de facto, que atualmente está a pautar a agenda mediática. De tal maneira está a pautar a agenda mediática que o governo, e não apenas o governo, mas a própria iniciativa liberal, estão a ver-se na necessidade de estar constantemente a tentar justificar o pacote laboral. O pacote laboral é um tema que está na moda neste momento. Ao mesmo tempo em que isto acontece, reparem, por exemplo, no Instagram da Rita Matias. A Rita Matias não está a abordar o pacote laboral. A Rita Matias está a abordar tudo menos o pacote laboral. Posso estar errado, mas do que eu tenho visto, a Rita Matias está a falar de Terians, daqueles moços que se identificam como cadelas, está a falar de posts da Clara Não, que é uma feminista e que também é feminista e faz uns desenhos muito afixos para explicar determinados temas do feminismo, está a focar-se em questões da Clara Não, está a focar-se em temas que, tendo a sua importância, obviamente, não tocam naquilo que é um elemento que nos afeta a todos, que é a questão do pacote laboral, que é a questão de classe, essencialmente. Porque, sendo todas estas lutas extremamente importantes, a luta das pessoas LGBT, não a luta dos Terians, obviamente, mas vocês percebem, eles estão a utilizar os Terians para tentar atacar as pessoas trans. As lutas das pessoas racializadas também são extremamente importantes. A verdade é que há aqui um fator que nos une a todos, que é a questão de classe. Todos nós somos trabalhadores e, portanto, a questão de classe permite-nos criar aqui uma ponte, criar aqui um vínculo de solidariedade entre essas lutas. E a questão de classe, neste momento, está em voga. O pacote laboral, neste momento, está em voga, meus amigos. E eu noto que o Chega, na sua comunicação, está, de certo modo, a ignorar o pacote laboral, a tentar introduzir outros temas na agenda mediática para conseguir apagar o dano reputacional que o pacote laboral pode causar. Porquê? Porque eles vão viabilizar o pacote laboral. Meus amigos. Com uma concessão ou outra, mas no grosso, naquilo que efetivamente interessa à Palma Ramalho, não é? A Ministra do Trabalho, e à burguesia que realmente apoia o governo e apoia o Chega, eles vão aprovar os pontos mais importantes. Não se preocupem, isso vai acontecer. Então o Chega vai navegar aqui numa dissonância, mas o Chega já está habituado a navegar na dissonância. E o que está a tentar fazer neste momento é inserir na agenda mediática, inocular a agenda mediática de outros temas que possam retirar a atenção, o foco que neste momento está a haver sobre o pacote laboral. Agora, eu não acho que desta vez esteja a funcionar tão bem, porque as pessoas, por exemplo, em relação à questão do Banco de Horas, estão mesmo revoltadas. Eu fiz 2 posts sobre o Banco de Horas, um foi um reel a reagir a uma declaração da Mariana Leitão, a dizer aquela coisita do não, que as pessoas agora... Eu vou falar à Beto aqui, ok? Não, que as pessoas agora dão 2 horas à empresa por necessidade e depois, na próxima semana, se precisarem, pedem e tiram. E,
Obviamente, eu respondi a essa declaração da Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal, a dizer, não sei que mundo é que tu vives, mas isso não é assim. Basta tu trabalhares no retalho, por exemplo, basta teres trabalhado no Pingo Doce para saber que muitas horas ficam anos, não é anos e anos, mas vocês percebem o que eu estou a dizer, ficam indefinidamente no banco de horas e depois para serem usufruídas pelo trabalhador é o caralho, porque nunca dá. Porque e tal, estamos com falta de pessoal agora, não podemos, não dá muito jeito. Eu sei que tu precisas, mas nós não conseguimos. E é sempre assim. E é sempre assim. Quem viveu, quem já usufruiu do pacote laboral, do banco de horas, olha o ato falho, não é? Sabe perfeitamente que as coisinhas não são assim. E que, frequentemente, há situações de abuso. Porquê? Porque o vínculo entre o trabalhador e o empregador é fundamentalmente desigual. O empregador tem muito mais poder negocial que o trabalhador. O próprio direito do trabalho existe com base nessa presunção, com base nessa assunção de que o vínculo entre trabalhador e empregador é desigual. De qualquer modo, o que eu estava a dizer, esse post meu sobre o banco de horas teve mesmo muitos ghosts, ia dizer goat, teve mesmo muitos gostos. Cerca de 10 mil, passou dos 10 mil, teve para 250 mil visualizações, o que é muito fixe. E depois, eu tinha pedido no final do vídeo para vocês, nos comentários, falarem da vossa experiência com o banco de horas. E foi uma enxurrada de merda. Foi uma situação mais escabrosa que a outra. Então, eu fiz uma publicação com os vossos comentários. E essa publicação também teve bem uns 10 mil gostos. E a questão é, da direita, de pessoas que se identificam à direita, há pessoas que se identificam como esquerda, houve aqui um momento de consenso. Porque eu vi mesmo eleitores da Iniciativa Liberal a manifestarem-se contra o banco de horas. E porquê? Porque sabem que isto não é o paraíso das testemunhas de Jeová que a Iniciativa Liberal está a tentar passar. E é curioso que a Iniciativa Liberal é capaz de defender melhor este pacote laboral do que o próprio governo, porque assim, a defender o pacote laboral temos figuras como o Hugo Soares, não é? E o Hugo Soares não é propriamente o melhor comunicador, o Leitão Amaro também não, e a Palma Ramalho mete água como ao caralho. Olha, até rimei. Então eu vejo que a Iniciativa Liberal está a defender o pacote laboral melhor que o próprio governo. É verdade, isto está mesmo a acontecer. E é curioso. É curioso, mas o Chega não está a fazer esse trabalho. O Chega não está aqui a fazer este exercício de defender o pacote laboral. E vamos ver. Nós sabemos que o Chega mudou a sua opinião após a primeira greve geral que houve. Agora nós temos uma greve geral a acontecer na próxima semana, não é? No dia 3 de julho. E vamos ver como é que o Chega vai reagir, porque eu acho que a adesão a esta próxima greve geral vai ditar muito daquilo que vai ser a posição do Chega. Mas eu gostava de vos relembrar uma coisa. O Chega criticou as duas greves gerais. O Chega criticou a primeira greve geral, viu que a greve geral teve muita adesão e mudou a sua opinião completamente em relação ao pacote laboral. E agora o Chega volta a criticar a greve geral, dizer que nós não precisamos de greve geral, não precisamos de negociar, não sei o que mais. São mesmo antissistema. Quando é realmente para paralisar o país em relação ao sistema, eles deixam de ser antissistema automaticamente. Criticaram novamente esta greve geral. Vamos agora ver como é que a greve geral vai correr, o impacto que vai ter, porque isso também vai ditar a forma como o Chega vai atuar. Ainda assim eu acho que o Chega vai viabilizar o pacote. Dito isto, podia era dar o pacote, caralho que se foda, mas eu acho que a dissonância vai aumentar. Portanto, o meu conselho neste momento é esperar pela greve geral e esperar para ver a reação dos partidos em relação a esta próxima greve geral. Acho que é mesmo muito importante nós termos agora em consideração isso. A greve geral, dia 3 de julho, calha numa quarta-feira. Que essa é outra coisa engraçada. É que estão sempre a dizer ai, que a greve geral, as greves são sempre numa sexta-feira. Não, as últimas duas, não é? Contando já com esta, não foram numa sexta-feira. Tá? Portanto, para o caralho com esse argumento de merda. É na próxima quarta-feira, não é? É na próxima quarta-feira, sim senhor. É na próxima quarta-feira. Portanto, não nesta, é de amanhã, ou melhor, de depois da amanhã ou 8. Eu estou todo comido da cabeça. Então, não é numa sexta-feira a greve geral. Bom, o que é que eu ia dizer agora? Fizeram uma outra pergunta. Eu acho que esta pergunta também é interessante. E eu estou a pautar muito as minhas respostas hoje, ou o meu podcast, pelas perguntas que vocês fazem aqui no Instagram. Desde já peço desculpa, desta vez vai ser assim.
Porquê é que quando se fala da flexibilidade na Noruega e outros países nórdicos ignora-se sindicatos e contratação coletiva? Esta pergunta foi feita pelo Pedro. Esta pergunta, desde já obrigado Pedro por me fazeres esta pergunta, porque eu acho que esta pergunta é mesmo muito pertinente. E eu tenho de fazer aqui uma ressalva. Eu não domino a situação nos países nórdicos como queria dominar. Eu não domino a situação ou o próprio funcionamento dos sindicatos nos países nórdicos como queria dominar. É um tema que eu ainda vou estudar e acho que é importante até por uma razão em particular. É que os sindicatos são objeto de estudo na ciência política. Não são a minha área de especialização, de todo, não são a minha área de especialização ao populismo, mas são uma temática que é estudada no âmbito da ciência política porque geralmente são estudados enquanto grupo de interesse, enquanto grupo que de facto tem uma capacidade de influenciar aquilo que são as decisões políticas. Então os sindicatos, sendo organizações, sendo agremiações que de facto têm poder político, são estudadas como tal, não apenas pela ciência política, mas também, por exemplo, pela sociologia, e a própria história também estuda os sindicatos, a história sindical, a história de movimentos sindicais, a história de movimentos que reivindicavam, por exemplo, o próprio anarcossindicalismo, o sindicalismo revolucionário, etc, etc. O sindicalismo revolucionário é muito interessante e a história do anarcossindicalismo em Portugal é mesmo muito interessante, não só em Portugal, mas também no Brasil. E, por exemplo, sobre Portugal, eu diria que o Filipe Corrêa, que é um teórico brasileiro que estuda o anarquismo, ainda fala um bocadito, mas anarcossindicalismo no Brasil é mesmo muito falado pelo Filipe Corrêa. Desde já, se vocês forem à Academia Edu ou ao ResearchGate, conseguem encontrar muitos textos dele, está espetacular, é um trabalho de investigação muito, muito bem feito. Então os sindicatos, de facto, são uma área de estudo muito rica e que pode ser estudada no âmbito da ciência política, com uma perspectiva própria, não é? Que será, obviamente, diferente das perspectivas apresentadas em sociologia ou em história, se bem que há sempre cruzamento de informação e cruzamento até de teorias, e eu pretendo tornar-me um bocadinho mais conhecedor da área dos sindicatos, até porque eu irei fazer uma análise na minha tese de mestrado, na minha tese de doutoramento, o mestrado já passou, que terá como comparação dois partidos e duas figuras. Por um lado, eu irei comparar o nacional-sindicalismo, que era um partido, digamos que era o arquétipo do partido fascista em Portugal, e irei comparar o nacional-sindicalismo com o Chega, e vou comparar o líder, portanto o Francisco Rolão Preto, com o André Ventura na perspectiva do populismo. E eu tenho vindo a estudar um bocadinho mais a história daquilo que foi o sindicalismo no início do século XX e a forma como os partidos fascistas tentaram criar a sua versão, que é o nacional-sindicalismo, não é? O sindicalismo supostamente que pretendia uma sociedade corporativa. Posso falar mais disso em outro vídeo, em outro episódio do podcast. E então, eu ainda não domino a questão do sindicalismo como eu queria dominar. Dito isto, eu posso dizer algumas coisas e posso falar especificamente sobre a contratação coletiva também, dentro das limitações que tenho. Portanto, levem o que vou dizer agora com um bocadinho de sal, porque eu não sou especialista no assunto. O que nós sabemos é que os países nórdicos, incluindo a Noruega, têm índices de sindicalização que superam os 50%. Em Portugal, se não estou em erro, são 15%, mais ou menos esse valor. O que sucede? Para a chamada flexibilidade nórdica, para a chamada flexibilidade ou flexi-segurança nórdica, que é uma flexibilidade conjugada com segurança no trabalho, impera uma coisa que é muito importante, que é a forma como os sindicatos, dentro de cada setor, influenciam as leis laborais, ou melhor, influenciam os regimes laborais. Através de quê? Através da contratação coletiva. Através de negociações que existem com a entidade patronal e com entidades dentro de cada setor, para que os trabalhadores de facto fiquem sujeitos a um regime de trabalho que é mais adequado àquele setor, que é mais adequado à realidade da empresa e dos trabalhadores. Isso, no fundo, são os contratos coletivos de trabalho, não é? Nos países nórdicos, os contratos de coletivos de trabalho são uma figura jurídica muito importante. São uma figura jurídica que dita muito daquilo que é a relação laboral nesses países. E como os sindicatos têm um alto índice de adesão, obviamente que eles têm uma palavra a dizer muito forte. Agora, os sindicatos nos países nórdicos têm um modo de operação que é diferente.
há dois tipos, não é? O nosso opera de uma maneira e muita gente critica por ser mais partidarizado e caraças, e depois existe o modelo de sindicalismo alemão. E o modelo de sindicalismo alemão é aquele que é praticado, por exemplo, nos países nórdicos, como a Noruega. Obviamente que há diferenças, eu ainda tenho de explorar e ler mais sobre estas diferenças que existem, mas de qualquer dos modos, o poder reivindicativo dos sindicatos e o poder que eles têm realmente no quadro das negociações coletivas é muito grande. E então, quando nós falarmos da lei geral do trabalho lá e dizemos, não sei o quê, que se calhar lá as leis são mais flexíveis, etc., nós não nos podemos esquecer que existe lá um regime, que é o regime da contratação coletiva, que é o regime da contratação coletiva, que dita muito daquilo que acontece que dita muito do que acontece no local de trabalho. Esse regime da contratação coletiva tem de ser levado em consideração quando nós discutimos a suposta flexibilidade nesses países nórdicos. Porquê? Porque se nós não refletirmos sobre a contratação coletiva e tentarmos até aumentar a flexibilidade mexendo na Lei Geral do Trabalho em Portugal, mexendo no direito do trabalho em Portugal, o que vai acontecer é nós vamos estar apenas a precarizar relações laborais. Por uma razão muito simples, é que nós não temos contratação coletiva como já tivemos. Com o Código Bagão-Félix, com a alteração à Lei do Trabalho em 2003, o que aconteceu é que foi introduzida a caducidade da contratação coletiva. O que é isso da caducidade da contratação coletiva? É muito simples. A caducidade da contratação coletiva é essencialmente um mecanismo que diz assim: antigamente, quando sindicatos e entidades patronais não chegavam a acordo em relação ao novo contrato coletivo de trabalho, mantinha-se o atual. Com a caducidade da contratação coletiva, o que é que acontece? Se não se chegar a acordo em relação ao novo contrato coletivo de trabalho, então volta-se para a lei geral. O que é que isto faz? Isto faz com que os sindicatos se vejam obrigados a aceitar contratos coletivos de trabalho que não são tão vantajosos como o anterior. E porquê? Porque ainda assim é melhor do que voltar para a lei geral. A caducidade da contratação coletiva tem esse aspecto, que é, como há um medo de voltar para a lei geral, os contratos coletivos do trabalho têm uma tendência para realmente ser cada vez menos vantajosos para os trabalhadores, porque é introduzido um mecanismo que faz aqui com que exista uma chantagem constante, não é? Porque se realmente se mantivesse o contrato coletivo de trabalho anterior, isto dava mais poder aos trabalhadores para negociar e dizer assim: pronto, meus amigos, enquanto vocês não quiserem negociar isto, mantemos o contrato coletivo de trabalho anterior. Percebem? Ora, essa questão da caducidade da contratação coletiva desferiu um golpe muito, mas muito danoso à contratação coletiva, e é por isso que a contratação coletiva em Portugal hoje não tem o poder que tem, e esta é uma das razões pelas quais os sindicatos hoje em dia não têm o poder que tinham e têm índices cada vez menores de adesão, têm índices cada vez menores de sindicalização. E então, quando nós falamos de temos de ser mais flexíveis como aos países nórdicos, é preciso ter muito cuidado quando se fala disso, porque os países nórdicos têm aqui regimes específicos de proteção no trabalho em certos setores, no quadro da contratação coletiva, que nós não temos em Portugal. E se nós só vamos falar de flexibilidade com base na Lei Geral do Trabalho, sem também falar de negociação coletiva e sem falar também de voltar a dar poder aos sindicatos, nós só vamos precarizar as relações de trabalho. Portanto, flexibilizar tem sido uma palavra que tem sido atirada para ocultar o que se pretende realmente fazer, que é precarizar. Que é precarizar e não só. É também, por exemplo, através de mecanismos que facilitem o despedimento, tornar o mercado de trabalho mais barato, tornar o trabalho mais barato. E porquê? Porque neste momento nós estamos, segundo os economistas, não é segundo os economistas mais ortodoxos, em Portugal, em pleno emprego. E em pleno emprego, o que acontece é que é mais difícil praticar salários mais baixos porque há pouca força de trabalho de reserva para contratar. Quando há muita oferta de trabalho e poucos trabalhadores, o que acontece é que geralmente os trabalhadores têm uma capacidade de reivindicar melhores salários porque são mais escassos. Agora, quando
quando há uma oferta de trabalho menor em comparação com a procura de trabalho, não é? O que vai acontecer é que há muitos trabalhadores a procurar trabalho e, portanto, eles vão se sujeitar a condições de trabalho piores, a salários menores. Então, com esta tentativa de criar mais exército industrial de reserva, também se está a tentar tornar o trabalho mais barato, como se ele fosse caro em Portugal, meus amigos. Então isto é uma tentativa de precarização. E nós, quando falarmos da flexibilidade dos países nórdicos, não podemos esquecer que existe contratação coletiva forte, que existem sindicatos fortes nesses países. E, inclusivamente na Noruega, até houve recentemente um caso de paralisação de um determinado setor pelos sindicatos. Então nós não podemos falar da flexibilidade nos países nórdicos sem falar da força dos sindicatos e sem falar da contratação coletiva. E eu acho esse ponto muito importante, mas eu ainda tenho de me informar um bocadito mais e, portanto, levem aquilo que eu disse com um bocadinho de sal. Está bem? E acho que por hoje estamos bem. Quanto tempo é que já temos de gravação? Temos 31 minutos. Ainda é pouco tempo. E eu gostaria só de notar uma última coisa, e vai ser para fechar este episódio, e essa coisa tem que ver com a questão da burocracia. Tem a ver com algo que me tem feito perder um bocadinho a cabeça. Os liberais queixam-se muito da burocracia e, honestamente, estão sempre a falar da União Soviética e qualquer coisa que seja burocracia. Dentro do Estado, os liberais queixam-se. E atenção, eu também acho que há burocracia excessiva em muita coisa em Portugal. Eu acho que a esquerda não tem de ser necessariamente a favor de burocracia. Eu acho que isso foi um espantalho que se criou em relação à esquerda. E eu fiquei um bocadinho consternado quando vejo que, quando é burocracia e processo dentro de empresas e particularmente dentro de multinacionais, parece que todo o discurso em relação à burocracia, em relação a processos e processinhos e merdas da pizza, desaparece. Porque atualmente, e isto já é um argumento que o próprio Mark Fisher fazia no seu Realismo Capitalista, grande obra, e já agora digo-vos para lerem, o que acontece é que nas empresas, no mundo corporativo, o que não falta é burocracia e processinhos da pizza. Processinhos do processinho. E posições hierárquicas que, em boa verdade, não servem para nada. São autênticos trabalhos de merda ou bullshit jobs, como lhe chama o David Graeber. E não só isso, mas, e eu acho que este é um ponto muito importante, eu gosto da maneira como, por exemplo, os liberais falam do 1984 e dizem, isto é das sociedades socialistas. E obviamente que o 1984 tinha uma crítica muito forte à União Soviética e pronto, há muita gente dentro da esquerda que não gosta do George Orwell. E eu percebo as críticas que são feitas ao Orwell, não é? O Orwell, no meu caso em particular, tem aqui uma importância, e a importância tem que ver com o facto de me ter ajudado a superar a minha própria religião. Eu fui testemunha de Jeová e, ao ler o 1984, isso ajudou-me, numa altura em que eu ainda era adolescente, a compreender alguns mecanismos de controlo da minha religião, não é? Já não leio o 1984 há muito tempo, e eu noto que os liberais, quando falam de 1984, usam sempre para criticar qualquer coisa que seja à esquerda, e particularmente a União Soviética, ou criticar qualquer coisa que o Estado queira fazer que envolva, por exemplo, limitar as redes sociais, ou limitar o poder que as redes sociais têm. Eles estão logo a dizer, o 1984, isto é o grande irmão, e não sei o quê. Mas uma coisa que eu noto que acontece no mundo corporativo, e que tem muita ressonância com o 1984, é esta forma como as pessoas no mundo corporativo estão constantemente a mentir, a simular e a repetir mantras nos quais não acreditam. Reparem que no mundo corporativo nós acabamos por ter, e eu sei disto porque trabalhei grande parte da minha carreira profissional no mundo corporativo e mesmo em multinacionais, nós passamos a maior parte do tempo a usar uma máscara, a fingir que ficámos mesmo muito entusiasmados para aquela team meeting de 30 minutos, a fingir que estamos mesmo muito preocupados com o KPI, porque o KPI é a coisa mais importante, o Key Performance Indicator é a coisa mais importante. Estamos a fazer de conta que estamos mesmo bué motivados e a usar palavras tipo, estou mesmo a precisar de ouvir o teu feedback e não sei o quê. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no mundo corporativo a fingir,
a fingir que acreditamos em toda aquela patranha neoliberal que nos tentam inculcar. Que às vezes as empresas no mundo corporativo parecem sessões intermináveis de coaching que duram pelo menos, pronto, há aqui uma contradição, pelo menos 8 horas por dia. E depois, quando há os town halls das empresas e o caralho, é só patralha de e nós estamos todos aqui muito motivados e nós queremos mudar o mundo. Que mudar o mundo, caralho? Bro, isto é uma consultora da pizza, mano. Nós não vamos mudar merda nenhuma, nós nem mudar a puta de uma lâmpada conseguimos, provavelmente, caralho. E é curioso que nós estamos constantemente a repetir essas patranhas, essa mitologia toda dos shared values e dos objetivos e não sei o quê. E em boa verdade, quando se sai de lá, toda a gente é tipo, puta que pariu, estupidez do caralho, isto não me diz nada, que bullshit do caralho. Mas quando se está lá dentro, eu vejo essas mesmas pessoas a fazer tipo, não, eu concordo, e é, sim. E porquê é que as pessoas fazem isso? Porque querem receber o salário, às vezes também querem ascender na carreira. Então, passam a maior parte do seu tempo a fingir, porque a maior parte do tempo acordados nós passamos a trabalhar, infelizmente, passam a maior parte do tempo acordadas a fingir uma coisa que não são. Isso faz-me imensa confusão. E eu acho que isto é profundamente orwelliano, mas sinceramente, quando é para falar sobre isso, toda a evocação do universo orwelliano parece que se suspende. E o Mark Fisher, ele já faz esta crítica. O mundo corporativo é um mundo profundamente hipócrita e que as pessoas estão com a máscara a maior parte do tempo. Aliás, até existe uma série que aborda esta questão, que é Severance, que eu ainda não vi. Vi apenas alguns trechos e percebi que de facto tinha esta crítica. E eu acho que é mesmo isto. Tu és uma pessoa completamente diferente enquanto estás lá, porque estás a repetir merdas em que não acreditas. Só que às vezes parece-me que algumas pessoas entram de tal modo naquela mitologia que durante aquele período pelo menos acreditam no que estão a dizer. Também é uma forma de coping, de conseguirem lidar com essa realidade. E eu acho isto profundamente distópico. Acho isto profundamente distópico. Acho isto profundamente orwelliano. Mas por alguma razão, isto já não é orwelliano. Se há coisa orwelliana neste momento, são empresas no mundo corporativo. São. Não há nada mais orwelliano do que isto. E depois, por exemplo, eu gosto muito da maneira como os liberais criticam o coletivismo e a mentalidade grupal e o caraças. Se há coisa que tem mentalidade grupal e seguidismo e o caralho, é o mundo corporativo. Tentem ser aquele gajo que tem uma opinião diferente no mundo corporativo. Tentem ser aquele gajo que diz, eu não sei se esse é o melhor caminho a seguir, numa reunião com uma chefia em que toda a gente está a lamber os tomates dessa chefia. Tentem ser essa figura. A ver o que é que acontece. Não há gente que seja mais ovelha do que malta a lamber os tomates de uma chefia numa reunião no mundo corporativo. Não há. E dizerem-me que essa merda não é orwelliana. Isto não é orwelliano. Mas se for para trabalhar, se for para aumentar as margens de lucro, já pode ser orwelliano. Puta que vos pariu, mano. Com todo o respeito. A sério. Puta que vos pariu. Isto é uma coisa que me faz muita confusão e era algo que eu queria tirar do peito para fora, que eu queria compartilhar convosco. Eu sei que soou um bocadinho aleatório, mas isto é um podcast ranting, isto é um podcast em que eu digo o que eu quiser. Eu acho que isto é profundamente orwelliano, mas pronto, parece que orwelliano hoje em dia significa tudo menos aquilo que efetivamente está no livro, não é? Porque eu também gosto muito de pessoas que falam de Orwell e não o leram. Ou pior, e eu acho que isto é pior, é só o único livro que leram, tirando o Pai Rico, Pai Pobre, foi em 1984. Então acham que é tipo, é o melhor livro de sempre, mano. Tipo, é o melhor, é intemporal. Não é, mano. Não é o melhor livro de sempre. Não é um mau livro, não estou a dizer o contrário, não estou a dizer que não é um bom livro, não é? Mas não é o melhor livro de sempre. Tipo, mesmo dentro da área das distopias, existem livros muito bons. Existe o Fahrenheit, por exemplo, existe o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Existe muita coisa boa, tipo, bro, deixa de ser um tanso do caralho e lê mais cenas, mano. Lê mais cenas. É óbvio que para um filho da puta que só leu o Pai Rico, Pai Pobre, tu pegas no 1984 e dizes, ei, literatura, melhor pedaço. Não é, mano. Não é. É fixe, mas não é a melhor cena do mundo, tá bem? Procura expandir os horizontes, caralho. Lê mais, tá? Pronto. Só eu irrito-me um bocadinho, pá.
Porque é mesmo de gajo básico, pá. Pá, deixa de ser básico, mano. A sério, deixa de ser básico. Deixa de ser básico, por favor. E era só isto. Desculpem lá por estar constantemente a ver há quanto tempo é que estamos a falar, está bem? Pronto. Obrigado por terem visto este episódio. Não sejam básicos e até o próximo.